Nós traremos aqui para o palco alguns debatedores. Essa roda de conversa, eu convido para que faça a coordenação, a moderação, e já vem ao palco o professor Raul Borges Guimarães, nosso pró-reitor de Extensão Universitária e Cultura. Convido também para que possa ocupar o palco o professor Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção, vice-diretor aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu. Também convido a vice-diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília, Ana Cláudia Vieira Cardoso. Convido também Eduardo Cocubum, professor do Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro. Elaine Pereira da Silva Tagliaferro, professora da Faculdade de Odontologia da Unesp de Araraquara. E Rogério Martins Amorim, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, aqui de Botucatu. Nosso aplauso a todos os participantes da nossa roda de conversa. Com a palavra o professor Raul. Fique à vontade, professor. Alô. Bom, pessoal, essa sessão, né, nós programamos duração de 1 hora. Né? Então, nós vamos ser objetivos aqui. A ideia é uma visão assim, de um painel, né? E de um aquecimento, né, do que a gente vai aprofundar nas oficinas a partir da tarde. Então, a gente convidou para esse painel, né, colegas de diferentes sub-áreas, né? Se dizer, da psicologia, a fono, né, educação física, veterinária, medicina. Tá? E, evidentemente, nós temos aqui presentes também nutrição, enfermagem. Tá? Quem mais? Quem? Odonto, né? Odonto, enfim. Então, são várias outras possibilidades de arranjos que nós teríamos, mas com essa composição aqui, a nossa ideia, então, a gente se desafiar, né, a pensar nessa agenda aí né, que está posta para nós, do que a extensão, né, pode provocar nessa área da saúde, né, em termos de perspectivas, né? Então, nós vamos fazer uma primeira rodada. Aí eu pediria, então, bem objetivamente, como é que você pensa, a partir da experiência de vocês, esse impacto dessa né, visão extensionista. Aí, como falou o Naumar de manhã, né, eu destacaria 2 aspectos que, para nós, têm sido balizadores, né, do que a gente está discutindo da extensão. Primeiro, que é essa ação transformadora. Então, não há dúvida que, quando a gente está falando da extensão, né, a gente tem que estar pensando qual é o impacto que a gente está provocando, né, em termos de transformação da realidade. E a segunda perspectiva, que é dessa de troca, né, troca de saberes, então, a perspectiva da dialógica, né, desse diálogo que você estabelece com outras formas de saber, com outras experiências. São 2 balizadores fundamentais, né, do que a gente está desenhando da extensão na Unesp. Então, a partir desse norte, né, podemos começar com você? Tá, não está funcionando. Ainda não, agora sim. Bom dia. Brevemente, eu gostaria de falar que é uma honra eu poder estar representando a FOAR aqui, nesse evento que oportuniza para a gente um momento de conversa, de grandes reflexões nas práticas de extensão na saúde. Acredito que teremos momentos de grandes aprendizados, já estamos tendo, né, de grandes aprendizados, reflexões, e que vai oportunizar nos ajudar a fortalecer a extensão nas nossas unidades e concorrer para transformar essa relação entre a universidade e a sociedade. Nós, da FOAR, temos uma prática extensionista
né, especialmente da primeira geração, como o professor Dalmor falou, de prestação de serviços desde a nossa fundação. Somos uma faculdade centenária, né, fomos criadas em 1923, juntamente com a Escola de Farmácia, e, desde então, devido à particularidade da Faculdade de Odontologia, que é oferecer atendimento odontológico à população, a prestação de serviços vem sendo ofertada à população desde a nossa fundação, né? Então, temos um histórico grande aí de atividades de extensão, especialmente na prestação de serviços. E o nosso primeiro projeto de extensão ele foi oficializado em 1993 apenas. Mas, a partir de então, vários outros projetos foram desenvolvidos, né? Nós temos aproximadamente 345 projetos de extensão, aliás, atividades de extensão, né? Se a gente pegar um período antes do nosso plano de extensão, nós tínhamos aproximadamente 27 atividades de extensão nas diversas modalidades, né, e com o nosso plano de extensão, nós incrementamos essas atividades para 45 atividades de extensão, nas diversas modalidades. Crescemos aproximadamente 70% nas atividades, né, e, principalmente, com a curricularização da extensão, nós tivemos um aumento das disciplinas que acreditam sua carga horária para as atividades extensionistas, né? Tínhamos 2 disciplinas, agora nós temos praticamente 12 disciplinas oferecendo, acreditando a sua carga horária, né? E acredito que o nosso maior desafio é fazer com que todas as modalidades da extensão cumpram com as diretrizes da extensão, né? A interação dialógica, a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, impactos na formação do aluno, na transformação da sociedade, na transformação da universidade também, e a interdisciplinaridade. Acredito que esses desafios eles são inerentes a todas as modalidades, mas especialmente a prestação de serviços, que é algo ainda que não que a nossa visão não é mais de assistencialismo, mas ela tem ainda uma vertente de assistencialismo que a gente precisa superar, né? Acho que acredito que seja um grande desafio que a gente precisa superar, né? Especialmente nas diretrizes da extensão, como, por exemplo, a interação dialógica, né? Como a gente estava comentando. Então, acredito que são desafios que temos pela frente. Um outro desafio importante também é fortalecer o reconhecimento, a valorização da extensão na instituição, e, né, especificamente na nossa unidade, né? Então, acredito que com esses eventos tão importantes que acontecem, com as atividades, com os movimentos que estão acontecendo na instituição, na Unesp como um todo, e na nossa unidade, a gente tende a superar, mas são desafios. São desafios difíceis de serem superados, mas com muita esperança e com muito trabalho, eu acredito que a gente vai conseguir superar todas essas limitações, entre aspas, que nós temos, né? Então, acho que eu trouxe um panorama bem geral da nossa faculdade, né? E eu queria que você fosse um pouquinho mais no concreto, como eu sou um geógrafo, né? Por exemplo, odontologia, aí você tem a clínica. Como é que vai trabalhar isso dialogicamente? Me explica assim, como é que vocês estão vendo essa perspectiva Sim. de troca de saberes? Mas sim, você tem aí a experiência clínica. Sim, professor. Como é que vocês estão vendo? É exatamente isso que nós temos refletido muito, né? Nós sabemos da importância do atendimento clínico, e o atendimento clínico, especialmente não especialmente na odontologia, mas, né, em todas as áreas da saúde, nesse momento de atendimento clínico, existe uma interação dialógica com o paciente, no sentido de você faz o procedimento, mas a gente trabalha para que o paciente tenha autonomia, né, e tenha o seu cuidado, saiba ter o cuidado em saúde na sua casa, que ele multiplique esse cuidado que ele recebeu, né, essa orientação que ele recebeu na sua família, na sua comunidade. Então, a gente tem essa visão, mas a gente entende que isso precisa ser melhorado, precisa ser aprimorado, né, porque ainda
a questão do assistencialismo ela é uma vertente forte, mas a gente precisa superar com esse trabalho em todas as atividades de extensão que tem a prestação de serviço como a sua atividade de extensão. Interessante. Quer dizer, a gente começa a olhar para o paciente, mas ele no contexto da família, da comunidade. É um multiplicador. Legal. Então, daqui a pouco a gente volta para você. Vamos ouvir, tá bom. Vamos ouvir a Ana Cláudia. Primeiro as mulheres, né? Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, o convite para estar participando dessa mesa. E vou contar um pouquinho, né, da minha experiência lá na Unesp de Marília, né? Eu sou fonoaudióloga do curso de fonoaudiologia, que foi o primeiro curso, né, de saúde criado na Faculdade de Filosofia e Ciências. Isso iniciou o curso em 1990, né? Mas antes disso, por que eu estou fazendo isso? Até para historiar a história da nossa clínica. Tinha o curso de pedagogia das educações especiais e já existia uma unidade auxiliar que prestava serviço para a comunidade nessa classe de atendimento a pessoas, né, com deficiência. Então, deficiência auditiva, física, visual e mental. Então, já existia dentro da unidade. Então, o curso de fonoaudiologia foi criado numa perspectiva mais educacional à época, né? Então, iniciaram as aulas em 1990 e aí precisou ter uma clínica escola, certo? E aí teve a clínica escola com muitos desafios no início. E no ano de 2000, quando já tinha, né, sido aprovados outros cursos da saúde, que foi fisioterapia e terapia ocupacional, a gente abarcou eles dentro da estrutura que a gente já existia. Então, o que teve uma fusão dos atendimentos da educação especial com a clínica de fonoaudiologia à época e se criou a unidade auxiliar, que é o Centro de Estudos da Educação e da Saúde. É por isso que eu estou historiando, por quê? Porque a gente já fazia essa prestação de serviço desde 1986, né? Mas em 2000 criou a unidade auxiliar. E aí, com todo o envolvimento dos cursos de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, hoje nós somos credenciados pelo Ministério da Saúde como um SER 2, que faz atendimento, né, à saúde auditiva e à saúde física. E a gente presta serviços para 62 municípios, né? Então, assim, a gente começou de uma salinha e hoje a gente tem um prédio de 3.000 metros que a gente atende a cidade de Marília e 62 dos municípios ao redor. Aí, especificamente com a extensão, assim, eu estou falando um pouco porque eu fui supervisora por 8 anos, então tenho uma certa pertinência. A gente faz mais ou menos 30.000 atendimentos ano, tá? À população de Marília e região. A gente faz a dispensação de 40 próteses auditivas mês e todo um atendimento na área de fisioterapia e áreas afins para reabilitação. Estou até vendo o professor Alexandre, a professora Cris, que são da fisioterapia e da terapia ocupacional. O professor Alexandre, durante a pandemia, teve um serviço de excelência dentro da Santa Casa de Marília. Então, assim, por que eu estou contando tudo isso? A gente tem a clínica escola, mas a gente não está restrito à prestação de serviço lá. A gente atende a comunidade. O professor Raul está aqui, não me deixa mentir. Marília sempre teve muitos projetos de extensão, mas com a desvalorização da extensão dentro da universidade, porque o que valia era a pesquisa, né? Aí foi tendo um grande desmonte de todos os projetos, nós passamos de 150 para 20. Né? E agora, eu acredito que com a curricularização da extensão, a gente já está percebendo grandes mudanças, inclusive em perspectivas, né, por conta desses grandes projetos multiáreas. Então, ciências sociais com a saúde. Então, a gente está abrindo uma nova perspectiva para os atendimentos. E uma coisa que, assim, né, na minha visão, eu nunca consegui dissociar ensino, pesquisa e extensão. Por quê? Porque quem faz o atendimento é nosso aluno de graduação, com a supervisão do docente. Tá? Nenhum projeto, né, por mais que a gente faça, sai pesquisa da extensão. Por quê? Né? Eu, especificamente, ia para escolas, quando não era obrigatoriedade o teste da orelhinha, eu fiz por 10 anos avaliação auditiva no berçário.
da prefeitura. Então, assim, e isso sempre virou pesquisa. E para a creche, então, assim, a gente não consegue, assim, eu acho que um docente envolvido mesmo no tripé não consegue dissociar o que é ensino, pesquisa e extensão. E uma outra perspectiva, né? Isso dentro da fonoaudiologia, a gente sempre trabalhou muito, o professor Cocobum acompanhou um pouquinho, né? Em vários momentos o nosso curso, principalmente pela criação da pós-graduação. A gente tem que formar o nosso profissional, porque nem todo aluno nosso vai ser pesquisador. Então, a gente tem que formar ele com uma perspectiva de estar atuando no Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem que pensar na formação desse nosso aluno para o SUS. Né? O que a gente pode fazer além da extensão, além da assistência? Né? O que a gente tem muito? Campanhas de voz, campanha de Semana do Autismo, campanha da gagueira. Então, isso envolve os alunos, faz panfletagem no terminal rodoviário, a gente foi para shopping em campanha. Então, assim, isso já acontecia, e eu acho que com a curricularização da extensão, isso vai ter uma valorização maior. Eu tive a oportunidade de estar conversando com o professor Raul um pouquinho lá em janeiro, quando eu estive em São Paulo, e ele já está percebendo, né, assim, um aumento no número dos projetos de extensão, especificamente, por isso. E, assim, que nem você falou, a gente não faz só prestação de serviço. Quando a gente atende um paciente, está trazendo essa família para dentro da clínica escola, você vai estar orientando aquela família. Às vezes, aquela orientação que você está fazendo está sendo levada para a família, para aquela comunidade. Então, assim, na verdade, você está formando pessoas para estarem atuando. Então, não é uma coisa que fique estanque dentro da universidade. A gente está passando aquele conhecimento e está tornando ele um ator. Por quê? Porque algumas decisões em relação ao atendimento do filho, ao atendimento dele mesmo, a gente está dando o empoderamento para que ele possa tomar essas decisões. Eu acho que é isso o diferencial da universidade. E uma coisa assim, né, que eu sempre tive pensando, às vezes, a gente vai para uma comunidade achando, eu quero fazer aquilo. Não é assim que a gente tem que trabalhar. A gente tem que ir lá, saber o que eles querem que a gente vai fazer lá. E aí vai tornar aquilo diferente, vai tornar aquilo. A gente tem que ter um outro olhar. Não o que a gente quer fazer, mas o que aquela comunidade precisa que, enquanto fonoaudiólogo eu faço, enquanto fisioterapeuta, enquanto terapeuta ocupacional, que são os cursos da saúde que a gente tem. Então, assim, a gente mudar um pouco essa lógica. Tá? Eu estou aqui controlando o tempo, né? Vocês estão entendendo a dinâmica? Vamos tentando mapear questões, né? Então, me parece que a FOAR está nos levantando essa questão desse sujeito, né, que está por trás desse paciente, vamos dizer. E eu acho que a experiência de Marília já nos aponta essa relação com a dimensão educacional, né? Então, quando está falando da saúde, eu estou falando da educação. Então, vamos tentando identificar, né, questões para a gente aprofundar o debate, né? Então, acho muito legal. O da indissociabilidade, né? Eu concordo com o que o Naumar disse de manhã. Quer dizer, na radicalidade, um dia a gente vai extinguir a pró-reitoria de extensão, né? Porque ela tem que atravessar tudo, né? Mas cada instituição tem sua história e a gente tem que olhar para como é que a gente foi montando essas experiências, né? Então, para nós é muito importante estar presente hoje aqui a veterinária, né? Porque a gente está olhando para a saúde total, né? Essa saúde como única. Então, a gente queria ouvir agora o Rogério, o que você conta para nós, como é que vocês estão olhando desde a veterinária essa confusão toda que nós estamos metidos. Bom dia a todas, a todos. Eu não posso deixar de, inicialmente, parabenizar aqui a organização do evento. Acho que será muito produtivo também, né? Já está sendo mais o período da tarde. E também a grande honra, né, e essa oportunidade de ouvir as reflexões do professor Naumar. Me parece que um ponto importante, né, é que a veterinária, ela acho que tem dois pés, né, no sentido de nas profissões da saúde, mas também na área de agrárias, né? Então, por exemplo, no CNPq, a gente está dentro da área de agrárias, em outras, né,
A gente está na área de saúde. E dentro da área de saúde, eu acho que assim como foi dito, né, na FOAR, aqui em Marília, como sendo uma profissão da área de saúde, nos nossos cursos, né, aqui em Botucatu, em Araçatuba, em Jaboticabal, existem os hospitais veterinários que prestam serviços, né? E essa discussão ficou muito mais forte, né, mais recentemente, talvez na última década, a respeito de que se a gente, prestação de serviço, a gente está fazendo extensão ou é apenas a assistência médico-veterinária, que é o que as colegas aqui já colocaram muito bem. Então, eu vejo que a gente precisa realmente refletir sobre isso e ir além, né, dessa assistência, que também acontece a mesma coisa. O fato de eu estar assistindo, nós estarmos ali atendendo um paciente, um animal, que eventualmente apresenta uma zoonose, ele está com uma leptospirose, nos remete ao ambiente que ele vive, à família, aquele local. Então, faz-se necessário realmente que nós possamos sair, né, dos nossos ambulatórios e ir até aquela comunidade. E aí, aqui os colegas aqui já até falaram, né, o professor Raul já citou, eu acho que o que nos une nesse momento é o conceito de saúde única. O conceito de saúde única ele não é novo, né, ele vem do final do século XIX, começo do século XX, onde se iniciou, né, Rudolf Virchow, né, e William Osler perceberam a relação de doenças humanas com doenças animais. E, mais à frente, incluiu-se o ambiente nessa equação. Então, a saúde planetária hoje depende dessa interação, desse equilíbrio, né, entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Eu acho que esse é um ponto que nos une, né, em termos de profissões da área de saúde. E o que na medicina veterinária aqui de Botucatu, né, nós temos feito? Também sofremos, eu tenho 22 anos de docência aqui na Unesp, muitos aqui têm muito mais tempo. Eu tinha 22 anos. Gostaria. Mas acho que sou de uma geração intermediária, né, aqui, mas desde quando eu assumi, né, aqui na docência, a extensão, nunca, no meu ponto de vista, nunca teve uma valorização. Nós sempre estávamos... O tripé, ensino, pesquisa e extensão, muitas vezes vira um tridente, né, onde a pesquisa pareceu que cresceu um pouco e nos cutucava para fazer muita pesquisa, né? E aí, eu acho que a pergunta que temos que fazer também no outro sentido. Não existe extensão, no meu ponto de vista, né, que não envolva ali a pesquisa e o ensino. Mas é importante quem faz pesquisa pensar que pode não existir pesquisa sem estar a extensão envolvida, que é o que o professor Naumar falou. Em última análise, essa pesquisa ela tem que estar ali com um olhar na sociedade, né, e aí levar para a sociedade todos aqueles... Então, nós sofremos, sim, com essa questão. Tivemos, não sei aqui precisar números, mas tivemos uma redução, como vocês citaram, muito grande das atividades de extensão, e agora estamos retomando, e já cresceu, né, bastante também o número de atividades. E o nosso foco tem sido tentar trabalhar de maneira interprofissional, interdisciplinar. Tem até receio, mais uma vez aqui, né, professor Naumar, mas é uma brincadeira, professor, aqui, né, de citar as palavras, mas interdisciplinar, que é um grande desafio interno, né? Eu falava com o professor Meira aqui, o principal desafio, vou colocar assim de uma forma mais forte, o nosso principal inimigo, entre aspas, é interno. De trabalhar de maneira interdisciplinar e sair também e trabalhar de maneira interprofissional, né? Então, a gente tem feito esse esforço, temos tido aqui, temos um embrião, queria mencionar aqui a professora Helena Cirino, que abraçou a proposta da medicina veterinária de trabalhar no IUSC, junto com o curso de medicina e o curso de enfermagem. Então, hoje, nossos alunos, é o segundo ano, né, professora, que nós vamos participar, e estamos num esforço grande de melhorar, de capacitar mais a nossa participação dos médicos veterinários nesse processo, que a gente entende que é uma forma de exercer essa saúde única e dessa atividade saírem ali novos projetos, programas de extensão. Então, é nessa linha que eles querem ir, professor. Legal. Acho que o Rogério aponta uma outra dimensão importante, que é da interdisciplinaridade, né? Quer dizer, como nós estamos trabalhando com problemas complexos, quer dizer, o mundo real
e a sua complexidade, você não consegue fracionar, né? Então, necessariamente vai levar para essa cooperação e destaca essa experiência que está ocorrendo aqui com a professora Eliana coordenando, muito rica, né? Da junção da nutrição, veterinária, enfermagem e a medicina, não é isso? Juntas, os alunos do primeiro ano, né? Os alunos do Estão primeiro ano. chegando e já fazendo atividades conjuntas, está sendo muito rico. E eu esqueci de comentar na abertura uma coisa importante. O peso da nossa saúde, né, da Unesp, nós estamos fazendo esse colóquio hoje, e esse colóquio é precursor de um importante evento que vai ocorrer dia 2 e 3 de abril em Brasília. Então, o Ministério da Saúde está chamando um seminário sobre a extensão e o SUS. A extensão da curricularização, da extensão e o SUS. Ministério da Saúde, e temos a presença, a Eliana Cirino, representando a Unesp numa das mesas, né? E nós temos aí 10 universidades, no máximo, sendo os principais interlocutores do Ministério nesse debate, né? Então, eu acho que isso mostra um protagonismo dessa experiência interdisciplinar, né, que está ocorrendo aqui. Depois o Rogério volta mais um pouco. Vamos ouvir, então, o Cocobon. Agradecer demais a presença, né, do Cocobon. Seu deslocamento até aqui, eu sei que foi difícil, mas ele falou, não, o Cocobon tem que estar aqui nesse debate. Tá bom. Obrigado, Raul, pela confiança e pelo prestígio, né, que você dá, né? É estranho um ex-pró-reitor de pós-graduação estar aqui sentado falando sobre extensão, né? Mas, assim, o meu primeiro contrato na universidade foi na Universidade de São Paulo, justamente não foi nem para dar aula. Eu fui contratada como auxiliar de ensino, sem mestrado, para trabalhar com projetos de extensão. E a gente tinha um projeto na minha área de natação que atendia 400 crianças, né? E feito todas as custas dos alunos de graduação, porque naquela época ainda a minha área não tinha mestrado e doutorado. Na Universidade de São Paulo, naquele ano que eu ingressei, criou o primeiro mestrado em América Latina. Então, eu vivi todo esse crescimento, né? Tá? E aí os alunos de graduação é que ministravam a aula para essas 400 crianças, né? E aí, no final do ano, eu fui promovido para a disciplina de natação. Então, eu conseguia formar os alunos que iriam trabalhar comigo lá na frente, e a gente conseguia ver muito bem o vínculo entre a formação que a gente dá e a atuação provisória, profissional deles, né? Tá? Então, assim, para mim foi uma experiência extremamente importante, né? E eu diria assim, a extensão, né, é uma forma que a gente tira a gente do vício da dopamina, né? O vício da dopamina, ficar debruçado num livro, na sala de aula, escutando o professor dizendo coisas, né? Vício de dopamina é a coisa mais cômoda do mundo, tá? Na hora que eu vou lá na frente enfrentar a realidade, né, aí eu realmente aprendo o que é o desconforto do fazer, né? E é o que a extensão nos proporciona, né? Sabe, a gente começa a fazer a extensão, nós nos deparamos com uma realidade onde a gente não tem absoluto controle. Dentro da sala de aula, nós temos o controle. Desliga o celular, né, cala a boca, ninguém fala nada. Hora de eu falar, hora de perguntar, sou eu que mando. Tá? No momento da pesquisa também, eu coleto dados e faço tudo isso, eu tenho absoluto controle, né? Quando eu faço a extensão, né, eu me coloco numa situação onde eu tenho o desconforto do fazer, né? E eu participei de algumas reuniões do grupo da Rede Unida, muito interessante. E uma coisa muito interessante que eu aprendi no Rede Unida foi o seguinte: quando a gente faz essas intervenções com a comunidade, o que nós temos que aprender a fazer, né? Nós temos que aprender a abrir mão do poder. Não somos nós mais que mandamos, tá? Quando a gente interage com a comunidade tem visões diferentes, né? E eles trazem demandas diferentes para nós. E nós perdemos um pouco, né? Nós perdemos essa capacidade de tomar decisões absolutas, né? Sabe? Então, é um aprendizado tremendo, né? Tá?
E no momento em que nós tivemos a discussão, né, das cotas nas universidades, não sei se vocês lembram, foi uma discussão bastante proveitosa e muito tensa também. Né? Quais são as razões? Né? Vamos ser apenas assistencialistas, corrigir um erro histórico? Né? E um dos argumentos que eu ouvi bastante foi o seguinte: nós precisamos trazer para dentro da universidade, né, um retrato do que é a sociedade. Tá? Não podemos ser elitistas e trazer somente aqueles, né, que pertencerão às elites. Né? Nós temos que trazer, para discutir problemas reais, nós temos que enxergar o mundo real. E temos que trazer para dentro da universidade pessoas que vivem nesses diferentes ambientes. Tá? Então, desde a seleção do nosso aluno de graduação, né, a todas as atividades, a gente tem que ter esse olhar. E a extensão nos proporciona isso. Né, sabe? Então, eu acho que assim, são visões assim, bastante gerais, né, do que é extensão. Né? E talvez alguns de vocês tenham ouvido pró-reitor de pós-graduação, de vez em quando, dar uns pitacos assim, falando: vocês estão olhando isso? Né? Tá, então, para mim, é extremamente oportuno, é uma maneira de expressar, né, também parte do que eu vinha pensando já. Né? E agora, nesse... Né, eu tenho me dedicado bastante à extensão, né, temos sido bastante parceiros, né, particularmente contribuindo com a minha área, que é da atividade física, educação física. Né? E a educação física tem uma característica: eu entrei num momento em que se discutia se a educação física deveria ou não pertencer à universidade. Qual era o arcabouço acadêmico, né, científico, da educação física? O que nós éramos? Boleiros. Né? Sabe? E o que a gente tinha, o que era? Era uma atividade absolutamente prática, tá? E elitista, né? Porque lembre-se, né, década de... Né, século passado, vamos falar assim. Tá? Em determinado momento do século passado, a educação física era esporte de rendimento. Tá? A gente via somente, né, os esportistas, jogadores de basquete, de vôlei. Tá? E se a gente falasse em alguém caminhando... Quem não era escolhido para o time ficava só assistindo. Exato. Né? Era o meu caso, eu só ficava assistindo. Ou vai para o gol, né? Ou nós éramos goleiros. E aquela pessoa que vai andando pela rua, caminhando por conta própria, o que é? É um barrigudinho, né, que está querendo perder peso. Sabe? Né? Não havia valorização disso. Né? Hoje, se nós perguntarmos dentro da universidade, a gente perguntou, o Raul ajudou a fazer esse levantamento, 70% da universidade faz algum tipo de atividade física. 2 vezes, 3 vezes por semana. Tá? E a gente não tem 70% de finalistas de Olimpíadas. Tá? Esse espaço é um espaço que está absolutamente aberto. Né? Tá? Absolutamente aberto. Né? Então, assim, assim, quem ajudou a descobrir essas coisas é a atividade acadêmica. Né? Você vai e faz o levantamento. Qual a porcentagem da população que chega a um pódio? Se esse for a meta, menos de 1% da população. Né? Sabe? Então, que tipo de esporte de educação física nós estamos proporcionando? Essa era a discussão dentro da universidade. Tá? Aquelas minhas 400 crianças, eu quero que eles sejam medalhistas? Não, não é isso. Né? É saúde, eles querem aprender a nadar, conviver socialmente e tudo mais. Né? Sabe, várias dessas coisas que a gente vê por aí. E, obviamente, né, tudo isso proporciona questionamentos, né, do papel social, né, que nós temos. Né? Nos faz levantar, né, atualmente, né, ser fisicamente inativo é um risco tremendo, né, para mortes precoces. Né? O que é mais arriscado hoje, ser fumante ou ser inativo? Os dois têm o mesmo risco. O mesmo risco. Nós vamos ficar sentados quanto tempo aqui? Deixa eu ver. 2 horas. A cada 20 minutos sentado, é equivalente a fumar 1 cigarro. Né? É um absurdo. Então eu fumo maço por dia, eu não sabia. Hein? Tá? Como é que nós compensamos? Né? Levantando, sair para fazer atividade física e tudo mais. Né? Sabe?
É um absurdo, a conta é um absurdo, né? Mas isso a gente consegue com estudos epidemiológicos, tá? Né? Então, a gente assim, tem que conciliar, né, ambos tipos de conhecimento. Né? Tá? Então, assim, falando muito rapidamente, só para dar o pontapé inicial, pontapé, né? Eu acho que essas minhas considerações. Obrigado, Cocobão. Acho que você levanta, assim como o Rogério também, que a gente fala da extensão, pensa na graduação, né? Mas aqui o Rogério tocou na relação com a pesquisa e o Cocobão com a pós-graduação. Tá? Então, essa transversalidade está pautado também. Eu acho que é importante. A gente já está com várias ações junto com a extensão, com a pós-graduação. Né? Inclusive o financiamento CAPES. Né? E esse financiamento CAPES. E esse ano, para nós, a gente tem várias estratégias, depois a gente vai conversar sobre isso, com a pesquisa, né? Pró-reitoria de pesquisa. Mas, então, acho que tocamos aí em aspectos importantes, esse desconforto do fazer, né? E aí eu passo agora a palavra para o Pedro, depois dá tempo a gente trocar um pouco entre vocês, aí vocês se provocarem nesse painel, para a gente ir extraindo mais questões, né? E aí, Pedro? Bom dia para todo mundo da mesa, para os presentes aqui. Falar, né, por último aqui na ordem da sequência, leva meio que a um exercício de, puxa, tudo que eles falaram é o que realmente acontece. Né? Então, eu acho que são particularidades da área da saúde, né, da saúde total, integral. Né? O que eu vou tentar fazer um resumo aqui da nossa instituição, da nossa realidade. Eu imagino que as atividades de extensão surgiram diretamente relacionadas, em primeiro momento, à assistência, Hospital das Clínicas, ensino e assistência e extensão. Alguns anos depois, Centro de Saúde Escola, mudança, né, do curso cada vez mais para saindo só da atenção secundária e terciária, mas indo para a atenção primária, né? E assistência. Depois de algum tempo, começam as ideias transformadoras, de extensão transformadora, e começam os projetos e programas. E aí a gente tem programas, projetos consolidados, o IUSC, que foi citado, é um deles, projetos duradouros na área de enfermagem também, programas, então temos o cursinho universitário, alfabetização de adultos, né? Participação de alunos, participação de ligas, participação do centro acadêmico, da atlética, né? Aí, isso eu sou de cheguei na universidade como professor em 2013, logo que eu cheguei eu comecei a participar da CPEU então, né? Então CPEU, depois CPEUC. E foi a época em que a gente tinha um número de projetos de extensão enorme e, de repente, eles sumiram, né? O que era considerado assistência passou a ser excluído do processo. E isso não é um projeto. Né? Isso impactou muito e desanimou muita gente. Muita gente, extensão não quero saber, puxa, aquilo que eu faço há tantos anos... Foi extensão, agora não é mais. Não é mais, mudaram as regras. Né? E eu acredito que nesses últimos 10 anos as pessoas foram entendendo os projetos. Que o projeto ele é diferente da assistência. Né? Ele é diferente da prestação de serviço. E essa resolução do Conselho Nacional de Educação, que está na última portaria de 2024 de prestação de serviços com extensão, ela é muito clara e ela mostra 3 facetas, né, da extensão. A extensão assistência, principalmente, né, como uma das formas, a extensão prestação de serviços e a extensão transformadora. Eu acho que a gente entendeu que os projetos têm que ter uma característica transformadora. Tem que ter interação dialógica, tem que vir de uma demanda, tem que transformar a comunidade. Esse é o caráter do projeto e a gente está com projetos, principalmente no edital, né, Vamos Transformar o Mundo, ele incentivou muito isso. Incentivou a interdisciplinaridade, interprofissionalidade. E surgiram projetos, eu não vou nomeá-los, mas projetos muito bonitos, muito consistentes, que vêm sendo feitos para atender demandas com interação dialógica,
extensão transformadora na área da saúde. E eu acho que o nosso grande desafio é transformar a nossa assistência e a prestação de serviço com uma pitadinha de transformação. Eu acho que além da... Vamos fazer a assistência? Vamos fazer a prestação de serviço, mas ela não pode ser com extensão? Então, vamos colocar um pouquinho de uma ideia transformadora, o exemplo, né, da odontologia, vamos fazer com que esse paciente ele leve informações, ele aprenda e leve informações sobre saúde bucal, sobre higiene bucal, prevenção de doenças para a sua família. Né? Eu sou cirurgião. Como é que faz isso num centro cirúrgico? Então, Isso que eu ia perguntar para você. Você está lá no centro cirúrgico, porque ele é cirurgião, está no centro cirúrgico. Como que pode o paciente anestesiado ter interação dialógica? Tem. Não, me explica, por favor. No pré e no pós-operatório. Então, no pré-operatório, a gente pode fazer com que ele esteja muito mais empoderado, preparado para enfrentar a cirurgia. No pós-operatório, a gente pode levar alunos para visitá-lo domiciliarmente lá na família, ver os cuidados. É por isso que eu gosto desse cirurgião, viu? Eu gosto desse cirurgião. São ideias, né? A gente tem um estudo aqui que, na verdade, a gente vai cadastrar como projeto, que é para criança. Eu sou cirurgião pediátrico, cirurgião de criança, né? Não, além de ser cirurgião, é cirurgião pediátrico. Tá? Esse é um projeto da professora Érica, que é uma colega da disciplina. E o que a gente propõe? A hora que a criança chega no centro cirúrgico, ela chega junto com a sua mãe, ela entra junto com a sua mãe, isso traz uma humanização. Aí ela coloca um óculos de realidade virtual 3D. E a hora que vai colocando os eletrodos, que a criança fica super com medo, vai aparecendo um vídeo em 3D que vai colocando adereços num dragão. Depois, a hora que vai medir a pressão... Já fez isso? É o dragão. Já existe. Você já está fazendo? Já. A gente vai registrar como projeto de extensão. Ela é atualmente uma pesquisa. Vira mais lúdico. Ela é uma pesquisa e já é extensão. Vira lúdico. E depois até o momento da picada, para pegar a veia. E o mais interessante, a criança não chora. Então, é transformador. É assistência transformadora. Eu acho que esse é o grande desafio da área da saúde no momento. Em que pese os projetos, eu acho que os projetos em 10 anos, depois dessa queda, eles aumentaram. Eu acho que a gente conseguiu entender a pegada de um projeto de extensão. De projeto de pesquisa todo mundo sabia, mas de um projeto de extensão a gente está pegando a linha, né? E agora eu acho que o grande desafio é transformar a assistência numa assistência que possa ser transformadora também. Eu acho que é por aí. Legal, né? Eu gostei de ouvir. Mas o que você acha do que o Pedro falou? Vamos começar a trocar um pouco. Agora, nessa rodada, a gente podia trocar um pouco entre vocês, aí, ver se surgem mais inquietações. Eu achei incrível o que ele falou. Adorei. E vi muitas coisas que a gente faz, ou que a gente gostaria de fazer, ou pretende fazer, na fala dele. Né? Essa questão de trazer uma assistência transformadora é inovação. Né? É inovação e eu, com certeza, vou voltar para Araraquara diferente do que eu vim, com ideias, com, né, pensamentos, reflexões, e graças a todo esse evento, toda essa conversa. Né? Mas eu acho que a prestação de serviços, ela traz um pouco de... A gente fica um pouco em dúvida, como fazer a extensão na prestação de serviços? Então, acho que tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje, e ficou muito na prestação de serviços, né? Acho que é um desafio, é um desafio a ser superado para todos nós, porque as outras modalidades, acho que nós já estamos caminhando bem. É a prestação de serviços que nós precisamos aprimorar, né? Colocar a extensão de uma forma mais efetiva. E eu poderia aproveitar minha fala, já que agora a gente vai conversar, de repente, para levantar uma questão para a tarde, né? Eu acho que um desafio, eu não sei nas outras unidades, mas um desafio que a gente também precisa superar é a questão da gente ter bons indicadores da avaliação das nossas atividades, do impacto das nossas atividades na sociedade, obviamente, dos nossos estudantes, na própria universidade. Acho que é outra coisa também que precisamos caminhar, né? Precisamos trilhar um caminho aí nesse sentido da avaliação das atividades de extensão.
Obrigada. Eu acho que você tocou num outro ponto, né? Quer dizer, a gente está falando que é uma ação transformadora, como é que eu vou medir isso daí, né? Quer dizer, de fato, a gente está transformando, né? Então, esse vai virar, é um tema nacional, né? A questão aí da avaliação de tudo isso que está ocorrendo na extensão, está se transformando numa pauta nacional, que é a avaliação desse trabalho, né? Então, acho que é um ponto que a gente pode aprofundar. Posso? Agora, acho que você também disse um negócio importante, que é o desafio para a saúde, que é pensar a prestação de serviço, né? Então, eu notei aqui também, né? Porque a gente falou de projetos, os programas, cursos, né? Os eventos. Agora, a prestação de serviço, a gente nunca registrou, ou deixa quieto isso daí, mas a gente está tentando enfrentar esse debate. Para nós é muito importante o que vocês vão discutir nos grupos, né? Para a gente ir pontuando a nossa agenda. Lembrando que daqui a um mês e meio, maio, né? 7, 8, 9 de maio, nós vamos realizar o Congresso de Extensão da Unesp, né? E vocês vão receber informações mais detalhadas, uma circular sobre isso. Então, por isso estamos fazendo esses colóquios, saúde agora, final do mês de março, as engenharias, e a gente pretende começar essa discussão com vocês, mas nós vamos aprofundar lá no Congresso, né? Todas essas questões. Mas prestação de serviço, realmente, um ponto aí, né? Você queria falar, Cocopom? É que a sua pergunta me levou... Foi uma pergunta que eu fiz aos coordenadores de pós-graduação, tá? Qual o impacto da formação que vocês estão tendo nas respectivas áreas profissionais? Tá? Pensando, né? Olha, vários dos nossos cursos de graduação, de pós-graduação, existem em função de profissões. E elas dependem de inovação que a gente produz. Tá? Se eu fechar, né? Clínica, escola, hospital universitário, como é que eu vou formar gente? Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Né? Não tem jeito mesmo. Né? Agora, o que a gente precisa pensar mesmo é como a formação que a gente dá, né? Com melhor qualis, índice impacto, seja lá o que for, está resultando numa formação de um profissional melhor, uma prestação de serviço melhor para a sociedade, né? Como estamos atendendo, né? Todas aquelas demandas que a gente coloca dentro do SUS, na atenção primária. A gente não consegue fazer a atenção primária chegar onde tem que chegar, gente. Tem alguma coisa errada. Né? E a gente não está conseguindo avaliar esse impacto. Né? Mas é uma pergunta antiga, muito antiga, que a gente não consegue responder até hoje. Agora, Rogério, você quer falar, Ana Cláudia? Lembrando que, quando a gente começou essa discussão, né, da prestação de serviço, também tinha uma ideia assim, tudo que prestação de serviço é extensão. Mas, como falou a Ana Cláudia, dentro da prestação de serviço eu tenho pesquisa, eu tenho ensino, né? Eu tenho o aluno sendo formado da graduação, é ensino, é estágio, portanto, é ensino, é pesquisa, é extensão. Então, a gente tem que enfrentar esse debate. A gente procurou avançar com a resolução nossa, né, que passou no CEP, que discute a extensão na prestação de serviço, e nós estamos começando a registrar essas atividades no CISPROEC. Então, pela primeira vez na história da Unesp, você tem no sistema informações sobre as prestações de serviço que estão sendo realizadas na Unesp. E está crescendo o registro, né? Então, a gente começa a conhecer melhor, né? Porque, como eu viajei para essas unidades, quer dizer, quando a gente vai lá, conhece o seu núcleo lá, você vai lá em Araçatuba, conhece o trabalho lá da Odonto com aquele crianças com necessidades especiais e a Odonto. Tem cada serviço na Unesp. Bom, os hospitais, né? Os hospitais veterinários, e o hospital aqui universitário. Então, muita prestação de serviço, né? Quer dizer, você falou que a Unesp faz muita extensão, mas a Unesp tem muita prestação de serviço. E como que está a extensão dentro disso? Acho que é um debate importante. Eu acho que fica muito difícil até contabilizar, porque aonde vai caber isso, né? Porque, assim, por exemplo, o seu aluno está lá fazendo uma prestação de serviço, mas dentro de um estágio. Então, acho que a gente vai... É uma coisa mais ampla. Como que a gente vai
pontuar esse tipo de coisa, porque assim o aluno está lá fazendo uma prestação de serviço, mas aquilo também é graduação, aquilo conta para o departamento, sabe assim, são coisas, só, né, provocações que a gente tem que começar a pensar como que a gente vai fazer isso, né? E uma outra coisa que a gente não pode perder de vista, a avaliação disso. Né? Que a gente não tem como mensurar tudo isso que a gente faz. O que a gente até faz? Eu acho que vocês, né, quem tem clínica no hospital, a gente até põe aquela questão de pesquisa de satisfação do usuário, né? Eles têm a questão da ouvidoria, tem todos esses, né, meandros. Mas, será que aquilo é suficiente? Como que a gente vai estar medindo isso? Então, acho que a gente também tem que pensar. E uma outra coisa que a gente não tinha antes, né, Raul? Eu acho que isso você trouxe bastante para a PROEC desde a sua entrada. A questão de programas. A gente só pensava em projetos e a gente tinha projetos de 10 anos. Ninguém falava que aquilo era um programa. Então, eram programas que não eram colocados como programas, mas que nem tinha como colocar. Então, são novidades que foram surgindo, eu acho que muito em função da questão da curricularização, porque aí a extensão tomou uma excelência que não tinha, sendo que a gente sempre fez muito extensão e a gente não sabia como colocar isso. Né? Então, acho que essa é uma grande provocação que a gente tem que estar pensando, né? E estar trabalhando junto para estar melhorando isso. E aí, Rogério? Eu acho que a gente tem que fazer um exercício da transdisciplinaridade. Eu acho que a gente fica muito no reducionismo, né, da extensão, ensino, pesquisa, quando, na verdade, a gente faz tudo ao mesmo tempo, nesses exemplos que a Ana Cláudia trouxe. Então, acho que... E o que o professor Naumar comentou aqui me chamou muita atenção, professor, o senhor falou da burocratização. Isso é o que a gente tem dificuldades hoje administrativas, como que eu vou registrar aquela atividade que eu estou no internato com o aluno, estou fazendo ensino, ao mesmo tempo é uma extensão, porque está vinculado, e pesquisa. Como que eu faço para registrar tudo isso? Então, essa questão é uma coisa de reflexão importante para a gente fazer. E para, talvez, apimentar um pouquinho aqui, eu acho que a gente precisa também discutir o financiamento da extensão. Né? Porque a gente está falando de programas, projetos da comunidade, né? Mas a gente precisa de financiamento disso, porque a gente sabe o quanto custa. E a última coisa é que eu estou aprendendo de que, mais do que a extensão, né, que a gente tem esse conceito, e o professor Naumar, mais uma vez, ele mostrou um pouco Paulo Freire, né, uma visão um pouco diferente, de que nós vamos, com um projeto, um programa, transformar, né, aquela comunidade. Eu estou aprendendo que, na verdade, é a comunidade que vai transformar a gente. Somos nós seremos transformados, porque assim, muitos nossos alunos, e eu me incluo nisso, não conhecemos uma realidade, às vezes muito dura, que está aqui em Rubião Júnior, que está a 200 metros da Unesp. Então, acho que é isso que a gente precisa começar a discutir de maneira interprofissional. Legal. Aqui aparece, então, a questão do financiamento, acho que ela é importante, né? Lembrando que pesquisa, né? Nós temos aí os órgãos de fomento, CNPq, FAPESP, né? Pós-graduação, temos a CAPES, e a extensão depende do orçamento da universidade. Né? E não fecha a conta. Não fecha a conta. O orçamento da universidade não vai pagar essa conta. Né? Então, esse é um outro tema nacional. Né? O ForProEx está trabalhando essa questão, há projetos de lei tramitando no Congresso Nacional do financiamento da extensão desse país. Então, é um tema importante, é um gargalo, né? E que a gente tem que acompanhar e, né, ver o que faz. Agora, essa questão da burocratização, né, acho que a gente vai retomar, podemos aprofundar, né, com as discussões à tarde. Por outro lado, a gente está enfrentando... uma resposta também é uma informalidade, né? Quer dizer, devido ao fato que a extensão não tinha a menor importância, bom, qualquer coisa é extensão também. Historicamente, assim, o que não é ensino, o que não é pesquisa, põe lá na extensão. Né? E você vai fazendo, sem
o mínimo de formalidade. Então, existe um aspecto formal mesmo, e normativo, e como falou o Naumar de manhã, né? Quer dizer, é um país que, no seu artigo 207 da Constituição, ele vai dizer das 3 missões da universidade. Quer dizer, ensino, pesquisa e extensão. Está escrito na Constituição brasileira, né? Aí a Resolução 7 do Conselho Nacional cobra das universidades, que não estão fazendo a extensão. Bom, e aí estamos aqui. E, agora, essa coisa da curricularização é uma historinha interessante, porque, na verdade, na lei se fala em creditação, né? E foi do debate da Unesp. Antes da gente entrar na discussão, fala mais creditação, inserção curricular, e a gente achava que devia ampliar o debate, né? Não é meramente creditar, mas a curricularização como um processo mais amplo, né? E hoje a Unesp pautou esse debate, porque a curricularização, em tudo quanto é lugar se fala da curricularização, mas foi um debate que iniciou dentro da Unesp, que a gente nomeou de curricularização, o que na lei está escrito creditação, né? Mas, então, eu acho que realmente é um fio da navalha aí, né? A necessidade da formalização, porque na universidade a história ela é uma história escrita, né? E a extensão sempre foi oral, a história é oral. Não tem nada escrito, né? Você tem que buscar nos relatos orais, porque você não tem quase nenhum registro. Então, você certificar, registrar, você contar a história. Não existe história se não está escrito. Então, é um fio da navalha aí, porque realmente nós temos que fazer isso da forma mais simples possível, né? E, de fato, se você imprimir um projeto de extensão, não passa de 5 páginas, o que a gente está pedindo ali. Quer dizer, um projeto FAPESP, ele tem que ter de 15 a 20 páginas, né? Então, o que a gente pede é algo mais simples do que um projeto de pesquisa. Mas acho que é um debate importante, né, de como que a gente pode simplificar o processo o máximo possível. Posso fazer uma provocação? Claro. Raul, posso fazer uma provocação? Manda, Vale, é para isso. Vou fazer uma provocação do financiamento. Nos princípios do SUS, equidade. Quem precisa mais, recebe mais, né? Fica a dica aí para os pró-reitores. Porque, pensa bem, né? Nós temos órgãos que financiam, né? Não vou nominá-los, né? Não pode gravar, tá? Mas pensa na equidade. Então, em termos de utilização de recursos, talvez isso é uma consideração que deva ser feita. É o seguinte, os pró-reitores da USP, Unesp, Unicamp, a gente se reúne e conversa quase semanalmente, e a gente tem tentado pautar esse assunto com a FAPESP, né? Outros órgãos de fomento à pesquisa de outros estados, né? Você tem a FAPEMIG, como é que chama, do Rio de Janeiro, a FAPERJ, estou falando da região sudeste, né? De Minas Gerais, do Rio de Janeiro, tal. São órgãos de fomento que têm aberto editais para projetos extensionistas, né? Só que o nosso órgão de fomento, que é a FAPESP, é extremamente conservador e tende a pesquisa estrito sensu. E a gente não consegue agendar uma reunião com o diretor científico da FAPESP, né? Então, vamos dizer, nós estamos falando de uma elite de pesquisadores, né, que comanda o nosso órgão de fomento, que tem uma visão, né, de ciência ou de universidade bastante diferente da nossa. Mas tem sido difícil, não é só nós. A pró-reitora da USP, da Unicamp, a gente tem trabalhado essa pauta para que a FAPESP amplie um pouco a sua visão, né? Mas, com certeza, um outro ponto para nós, se a gente pegar os projetos temáticos, nós temos 85 projetos temáticos em andamento na Unesp. Cada projeto temático tem que gastar 5% dos seus recursos com divulgação científica. E a própria FAPESP tem dito que muitos projetos usam mal esse dinheiro, né? Então, a nossa ideia é chamar os coordenadores de projetos temáticos para a gente discutir, porque grandes pesquisadores
acham que a palavra extensão é uma palavra muito feia. Mas, às vezes, o que eles fazem é extensão. Mas não pode chamar de extensão porque é feio, né? Você percebe isso no seu meio, Pedro? Que o Rogério falou que um grande problema é interno, né? Então, essas resistências internas aí, como é que você vê? Não, tem algumas dificuldades. Eu acho que todo mundo acredita que faz extensão, eu acredito que todos façam. Só que, na hora de registrar isso, fala assim, é difícil, não vai ser aprovado, coisas desse tipo. Acho que passa também, além do financiamento, como é que eu vou fazer isso sem dinheiro? Passa pela valorização disso na carreira docente. Acho isso fundamental, né? Se a gente olhar as planilhas de progressão de carreira, a extensão tem um peso ínfimo, né? Perto da pesquisa. O que tangencia todo o caminho é a pesquisa. Eu não estou dizendo que pesquisa não é importante. É importante, mas o peso da pesquisa é maior do que o do ensino de graduação. É maior, bem maior do que da extensão, né? Então, eu acho que a gente, enquanto universidade, a gente tem que pensar o que a gente quer para a nossa universidade. E repensar, porque muito do que direciona são as regras. Então, eu acho que aí é um ponto. Com relação ao registro das atividades, eu enxergo, principalmente no que diz respeito à prestação de serviço, um certo dilema. A gente tem um dilema de, assim, ficar entre o duplo registro. Isso aqui está registrado como ensino. Mas será que eu vou registrar de novo como extensão? Do lado disso vem a outra dúvida. Puxa, eu não posso ficar sem registrar isso. Na minha opinião, tem que registrar. Eu acho que é uma atividade de ensino e de extensão. Não é duplo registro, é o registro de duas atividades que acontecem simultaneamente, né? Isso. Aqui também, eu esqueci de falar na minha primeira fala, e acredito que isso tangencia também nas outras unidades, é que o ensino não é só de graduação e não é só daquele pós-graduando, da pós-graduação acadêmica. A gente tem os residentes dos programas de residência médica, de residência multi-uniprofissional, né? E que estão diretamente relacionados à prestação de serviço, à assistência. É o ensino deles? Sim, mas é uma prestação. Então, essa também acho que é uma particularidade da área da saúde e que a gente tem que também ter um olhar para isso. O residente, ele vai ser um agente muito importante em atividades de extensão também. Legal. O nosso tempo está acabando, eu vou propor uma rodada, assim, suas últimas palavras, Rogério, Cocobum, a gente faz assim, né? A ideia é de um painel, uma visão de conjunto, e vamos aprofundar nas oficinas. Não é assim, Renata? Eu fiz direitinho a tarefa. Então, a Renata que coordena tudo isso daí. Vamos lá. Eu acho que muita coisa importante foi dita, podemos à tarde aprofundar mais. Talvez no período da tarde nós possamos, como eu toquei no assunto de financiamento, professor Raul, talvez a gente possa à tarde discutir um pouco o financiamento privado, né? As parcerias público-privadas. Existem hoje o ECG nas empresas, por mais que seja muitas vezes um selo, mas outras podem levar isso um pouco mais a sério e ter interesse, né, em trabalhar conosco no financiamento da extensão, né, levando essa transformação, mais uma vez, que eu acho que é de mão dupla. A gente leva para a sociedade, mas a gente recebe também uma transformação. Sem dúvida. A gente tem que buscar recursos extra-orçamentários, né? Eu acho que o apoio de empresas é um caminho importante. Cocobum? Facilitar esse processo, né? Sim. Acho que eu não sou expert em convênios, mas acho que sempre há, burocraticamente, uma maneira da gente facilitar esses processos, com transparência e etc. Sem dúvida. Cocobum, suas últimas palavras. Na verdade, assim, uma vez eu entrei numa academia, estava escrito assim, a teoria tudo explica e nada faz. A prática tudo faz e nada explica, né? Aqui se pratica teoria, não, prática e teoria, nada se faz e nada se explica. A gente tem que tomar o cuidado para não cair nisso, né? Tá? E assim, nenhuma coisa nem outra, né? Nem só ficar fazendo pesquisa, nem só ficar fazendo teoria, nem só prática, né? A extensão dá oportunidade para a gente tirar a gente da zona de conforto, mas talvez se a gente não sair falando por
por aí, né? A história da galinha e do pato, né? Da pata, né? Dos ovos. Mas se a gente não sair falando por aí, não tem como, né? Eu registro tudo. Eu tenho projeto, já é programa, 25 anos. Já é um programa, de duração, né? tá? Aliás, eu estou com 3, porque eu fui herdando, né? Os professores foram saindo, eu fui herdando, então estou com 3, né? Estou com um abacaxi danado para resolver. Mas eu uso os registros para também fazer o meu registro acadêmico, né? Do que a gente faz, né? Esses programas todos resultaram em teses, dissertações. Às vezes eu tiro uma cópia lá do sistema para os alunos darem uma olhada, ajudarem a escrever tese, números, nomes, coisas que aparecem, né? A gente tem que fazer isso, né? Tá? Eu acho que o principal da universidade é que a gente tem que ter essa memória escrita mesmo. Não é só a memória oral, né? Sabe? A gente tem que ter isso mesmo, né? Sabe? Então, temos a burocracia para enfrentar? Temos, mas a gente tem que fazer, de alguma maneira, para que fique um registro institucional. Eu gosto dessa ideia, né? A gente pensar que não é burocracia, mas é escrever a nossa história. Agora, precisa escrever de uma forma flexível, ágil, que nos transforme numa prisão, né? É meramente o papel, mas acho que acontece história, né? Como a gente tem muita história oral, precisamos melhorar a própria memória escrita da extensão, né? E aí, uma provocação que até o Pedro que trouxe, eu acho assim, nas contratações docentes, talvez agora pensar de uma forma mais ampla, né? Porque fica muito restrito, até o professor Naumar falou isso, fica muito restrito a aquele currículo, o número de publicações, porque precisa da pessoa na pós-graduação, mas, às vezes, entra pessoas que não têm preparo nenhum para estar atendendo na clínica, porque ficou só na teoria, né? Então, assim, foi muito bom, saiu da faculdade, fez mestrado, doutorado, tem uma publicação top de linha, mas não sabe atender um paciente. E aí, como que ele vai estar atuando, né, na prática? E uma outra coisa, os professores, quanto mais titulado, não querem estar na graduação. E a importância de você, com a titulação, estar na graduação, porque uma coisa que ninguém leva em consideração, a gente é contratado para ser docente da graduação, né? Então, acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. A indissociabilidade de tudo. Na verdade, a gente tem que estar atuando em tudo isso, né? E aí, quem sabe, né, contratar professores que também tenham essa pegada de extensão. Legal, acho que foi dito aqui esse aspecto da valorização da extensão na carreira docente, né? Acho que podemos aprofundar à tarde. E nós estamos com algumas propostas para esse ano. Uma delas, isso vai chegar até o Conselho Universitário. Nós vamos propor a mudança de denominação do regime de trabalho para RDIDPE, né? Regime de Dedicação Integral, Docência, Pesquisa e Extensão. Porque, né, o contrato só vem, né? O professor entra com o contrato, ele é responsável pela docência e a pesquisa. Mas nós vamos escrever isso na nossa história, né? Assim como a valorização na carreira, né? Por exemplo, é possível alguém fazer um concurso de livre docência sem nunca ter feito uma atividade de extensão, né? Então, isso nós vamos mexer. Não é possível um negócio desse, né? Então, com isso, acho que vai sinalizando um pouco esse perfil, né, que você está dizendo. Acho que é um tema importante que talvez no debate à tarde vocês possam trazer mais elementos para o que significa na área da saúde especificamente, né? Então, Pedro. Eu saio aqui dessa roda de conversa bastante animado. Eu acho que foi uma conversa muito produtiva. A oportunidade da gente poder falar isso diretamente, não é, com a PROEC, da gente poder discutir, de construir junto. Eu acho que, assim, eu queria agradecer, professor, pela oportunidade do evento. Isso a gente se sente muito valorizado de, olha, a gente pode construir o processo junto. E eu acho que é
tem tudo a ver com a extensão isso, né? E eu penso que a gente sai bastante preparado para as nossas oficinas da tarde, aquecidos, né? E tenho certeza que as oficinas trarão encaminhamentos aí, produtos que com certeza colaborarão aí no direcionamento das atividades de extensão na área da saúde. Não. Sim, agora sim. Bom, fui a primeira a falar, tão difícil quanto ser a última agora, né? Também gostaria de, na verdade, trazer as palavras-chave que eu fui anotando aqui, que eu acho que ajudam a gente a continuar pensando, refletindo, né? Especialmente em relação à prestação de serviços como sujeito, como um agente multiplicador, né? Do que ele aprende, do que é ensinado, do que é compartilhado com ele na sua assistência, né? E essa assistência ser transformadora, achei incrível esse termo, né? A transversalidade da extensão com a graduação e pós-graduação, e sempre ouvir as demandas da comunidade, né? E, obviamente, tudo isso recai na valorização da extensão, que acho que é um caminho que a gente tem que continuar trilhando com muito afinco, não só na valorização da extensão entre nós, mas na comunidade, institucionalmente falando, né, na carreira docente. Enfim, acho que podemos seguir bons caminhos e caminhos com sucesso. Eu espero e torço para isso. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo evento. Filha, acho que nós cumprimos a missão do painel, né? Esse 1h e pouco. Na sequência agora... Vamos lá. Então, eu vou encerrar aqui o painel, agradecer aos painelistas, né? E aguardar agora a sequência. Diga lá. Aplausos aos nossos debatedores. Eu convido agora ao palco o professor Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, nosso diretor aqui da Faculdade de Medicina, para poder presentear os nossos debatedores, começando pelo professor Raul, com um mimo, né, uma lembrança, em agradecimento. Posso quebrar o protocolo e fazer uma provocação? A questão é o seguinte: nós estamos vivendo, e muitos dos nossos docentes, sendo barrados em progressões horizontais e verticais pela fala da CPA. Isso não é um projeto de pesquisa, é uma prestação de serviços. Para mim, essa diferenciação nem caberia. Então, como nós podemos seriamente encarar a extensão na nossa universidade se o nosso órgão que julga a carreira docente usa em tom depreciativo? Isso não é pesquisa, é extensão, barrando progressão horizontal. Estou com uma docente agora que foi indeferida para titular, também com o argumento, algo que você disse que é pesquisa, não é pesquisa, é extensão, como se isso minimamente cabe. Então, a gente está fazendo essa discussão aqui, mas se a gente não mudar a cabeça de quem julga a nossa carreira, de quem distribui vagas, tudo isso aqui vai cair em solo não fértil. Desculpe dizer, mas é que eu não poderia me furtar a fazer isso. Tentei mandar para o Pedro falar, mas não deu tempo. Mas eu quero dizer, Carlos, que eu assumo aqui o compromisso aí como conselheiro do CEP, né? Nós temos que provocar esse debate no nosso colegiado, e isso recai sobre a avaliação docente, a carreira horizontal, né? Concurso de livre docente titular, o regime de trabalho. Nós temos que enfrentar esse debate, né? E vai ser ainda na gestão do Pascoal. Tá? Agora sim, o professor Carlos faz a entrega, então, da lembrança ao professor Raul, e, na sequência, aos demais debatedores também. Com o auxílio aqui da Renata, vai fazendo um registro. Também aos demais debatedores, professor, por favor.